Witch Online capítulo 426 A própria história de Isaac Spelling. Ela vai ficar aqui. Isaac pensou consigo mesmo quando viu Keone tomar uma posição confortável no sofá, cruzando as pernas, inclinando-se ainda mais no encosto macio e descansando o livro em seu colo mácio. Enquanto Keone folheava lentamente as páginas, ela começou a bater com o dedo na capa. O canto de seu lábio se curvou alguns graus, e seus olhos prateados mostraram um tom de diversão. Isaac pegou lentamente um livro com capa de couro da gaveta e o colocou em cima do balcão. Então, ele voltou para a página de onde parou e começou a ler o texto dentro de sua mente. No entanto, apenas algumas frases depois, um vento frio passou por ele e uma voz indiferente o seguiu. Isaac. Esse era o seu nome, não era? Os olhos frios de Keone espiaram além do livro e estudaram a figura de Isaac muito minuciosamente. Isaac estremeceu e rapidamente organizou seus pensamentos antes de responder, não. Na verdade é Wright. Os lábios de Keone se curvaram ainda mais, exibindo um lindo sorriso. Você tem certeza que não é Isaac 2 ou Isaac 3? Ai. Isaac limpou a garganta enquanto acariciava seu pescoço coçando. Não. Apenas Wright. Ai. Certo. Keone, com um sorriso divertido, voltou seu olhar para o livro. O brilho da luz brilhou através da janela e fez com que seus lindos cabelos brancos brilhassem. Pegando uma mecha de seu cabelo e enrolando em torno de sua orelha delicada, ela começou a ler. O tempo passou lentamente, e a multidão do lado de fora da história foi crescendo. As cortinas estavam escancaradas, e todos podiam ver a bela deusa, relaxando no sofá, lendo com seu lindo rosto franzido pela concentração. Já havia várias pessoas ajoelhadas no chão de pedra, tocando com a testa e repetindo o movimento centenas de vezes. Não demorou muito para toda a vizinhança ouvir sobre a visita surpresa de Keone à nova livraria. Isso fez com que as notícias se espalhassem pelo sacerdócio, e mais pessoas correram para lá para orar. Os sacerdotes e sacerdotisas ficaram chocados ao ouvir tal notícia, mas não foram lá. Eles sabiam que perturbar o que quer que a deusa estivesse fazendo poderia causar um golpe de azar pairando sobre eles. Depois de meia hora, Keone arrancou seu olhar do livro e o fechou suavemente. Ela o devolveu à estante e disse baixinho, terminei de ler. Talvez volte no futuro, para alugar mais livros. Quando ela saiu e a porta foi aberta, um alto coro de orações reverberou dentro da loja e ecoou nos ouvidos de Isaac. Os músculos tensos de Isaac finalmente relaxaram, e ele fechou o livro. Ufa! Ela definitivamente estava com raiva de mim. Suas costas estavam encharcadas, líquidos pingando caindo na parte inferior das costas e manchando a cadeira abaixo. Depois de olhar para fora, ele podia ver o interminável grupo de pessoas ainda reunido. Isaac caminhou em direção à porta, abriu-a ligeiramente e estendeu a mão para fora da loja. Então, ele virou a placa até dizer fechado e trancou a porta antes de fechar. Isaac foi até as lanternas que estavam montadas nas paredes. Ele apertou o interruptor e viu o brilho suave desaparecer e o primeiro andar ficar escuro. Ele voltou ao balcão, pegou várias pilhas de papéis e tirou canetas, tinteiro e lápis da gaveta. Então, ele voltou para seu quarto situado no segundo andar. Isaac colocou tudo em seus braços sobre a mesa de madeira e abriu ligeiramente as cortinas. Um brilho suave de luar espiou pela janela e iluminou toda a mesa. Então, Isaac foi buscar um lampião a gás e, assim que encontrou um no depósito, voltou para o quarto, colocou-o sobre a mesa e ligou o interruptor. Logo, luzes dançantes quentes se sobrepuseram a toda a sala e fizeram com que a escuridão anterior se desfizesse lentamente. Isaac se sentou na cadeira e colocou as pilhas de papéis em pilhas menores. Depois que havia 6 pilhas menores na frente dele, ele colocou metade delas na gaveta e moveu o resto ligeiramente para o lado. Então, ele pegou uma caneta tinteiro, mergulhou-a na tinta preta que já estava sobre a mesa e pegou o primeiro papel das pilhas. Enquanto a caneta tinteiro pairava sobre o papel, Isaac pensou em voz alta, o que escrever? Já escrevi suficientes histórias do mundo real. Agora gostaria de escrever minha própria história. A subclasse romancista permitiu que Isaac fosse muito além de seu talento de escritor e alcançasse o lugar secreto em seu cérebro que era desconhecido até mesmo para ele. Lá, ondas intermináveis e tempestades de imaginação atacaram e encheram sua mente. Várias cenas passavam em sua mente. Alguns causaram arrepios ao redor da pele de Isaac, alguns foram aterrorizantes,
E alguns estavam pulsando com excitação correndo em suas veias. Enquanto a imaginação corria solta, filas intermináveis de palavras apareceram na mente de Isaac. A caneta tinteiro começou a se mover lentamente pelo papel, e fileiras de palavras apareceram. Os olhos de Isaac ficaram opacos, e seu rosto sem emoção. Depois, a velocidade da escrita aumentou explosivamente. Quando a lua começou a desaparecer lentamente, o céu azul e a esfera amarela brilhante apareceram. Era de novo de manhã com o lampião a gás quase sem gás. Apenas um lampejo de pequena luz de vela foi visto lá dentro, e foi um milagre que ainda não tivesse se apagado. Ah! Então, as pálpebras de Isaac tremeram, e ele foi lançado para fora do estranho estado de iluminação. Gotas de suor frio escorriam por sua pele. Seus olhos mostraram sua confusão quando ele viu o céu azul, o fogo quase piscando e as ruas movimentadas. Quanto tempo escrevi? Isaac baixou o olhar e viu quase 200 páginas escritas. Seus olhos tremeram e ele começou a reler as páginas. Mais e mais choques apareciam à medida que as cenas ficavam mais tensas e vívidas. Eu escrevi isto. As mãos de Isaac tremeram, e ele deixou cair os papéis de volta na mesa. Toc toc. Bater. 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 Várias batidas fortes ecoaram por toda a casa. Isaac viu pela janela que a entrada estava movimentada e que a loja deveria ter aberto 10 minutos atrás. Ele rapidamente escondeu os papéis na gaveta, colocou a caneta tinteira e os lápis no armário e correu para o primeiro andar. Witch Online capítulo 427 Passos suaves. Depois que Isaac abriu a porta e virou a placa até que ela dissesse aberta, ele voltou para o balcão enquanto os clientes invadiam a loja com entusiasmo visível em seus semblantes. Eles estavam bem cientes de que estavam fazendo compras em uma loja que era boa o suficiente para Deus a visitar. Ao passarem pelo sofá usado por Keone, eles se sentiram importantes como pessoa. Isaac estava bastante ocupado como lojista pela próxima hora. À medida que mais e mais clientes se amontoavam dentro da loja, ficava cada vez mais difícil se mover. Mas, os clientes entenderam de bom grado para pegar rapidamente um livro e alugá-lo. Com o passar do tempo, a riqueza de Isaac aumentou em uma soma astronômica, e um sorriso relaxado foi visto em seu rosto. Depois que a hora do rush da loja acabou e apenas alguns clientes ficaram, a porta se abriu novamente, e uma fragrância de aroma delicioso flutuou pela loja. Os clientes inalaram o perfume com rostos vermelhos, rubor se espalhando por seus rostos e olhares sedentos em seus semblantes. Toque! 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 Os passos suaves de Keone passaram pelos clientes bêbados. Pegou um livro enquanto caminhava e o colocou em cima da mesa. Os clientes finalmente foram sacudidos de seu estado de embriaguez e pareciam envergonhados com a maneira como agiram. Desculpe, deusa. Eles se curvaram respeitosamente, largaram os livros que estavam segurando e saíram correndo da loja. As ruas estavam novamente cheias de pessoas de aparência fervorosa. Estou de volta. Ela disse com os cílios movendo-se lentamente para cima e para baixo. Suas longas sobrancelhas brancas pareciam delicadas até a borda, e seu corpo amplo estava fundido com um perfume que tornava difícil para todos manterem a calma. Sim. Você está de volta. Isaac massageou sua têmpora com o polegar esquerdo e o dedo médio. Então, ele tentou apagar seu olhar irritado, pegou o dinheiro que Keone possuía e colocou a bolsa na gaveta. O rosto de Keone mostrou um sorriso inocente. Seu semblante frio foi de alguma forma substituído por um comportamento gentil, e seus olhos se curvaram em um sorriso. Você tem algo na sua bochecha? Ela disse enquanto mostrava uma mancha em sua bochecha esquerda de aparência suave. Isaac passou a mão pela bochecha esquerda e depois verificou a palma da mão. Estava manchado com tinta preta, e parecia vir da tinta em branco com que ele costumava escrever. Ah, com licença. Isaac limpou a tinta em branco de sua bochecha e rapidamente foi ao banheiro para limpá-la. Keone, com um sorriso, voltou para seu sofá. Tomou um lugar confortável nele e abriu o livro. Enquanto seu dedo delicado batia lentamente contra a tampa, o tempo passou lentamente. Logo, Isaac voltou da sala dos fundos e viu os olhares indiscretos vindos de fora. Mesmo que muitos estivessem se curvando, eles usaram todas as chances para espiar Keone para mostrar seu amor e lealdade eternos. Com um suspiro, ele fechou as cortinas e acionou o interruptor nas lanternas montadas para iluminar o quarto agora escuro.
Kione não parecia se importar com as cortinas fechadas. Ela continuou folheando as páginas, seus olhos passando rapidamente pelos parágrafos. Isaac voltou para o balcão e se sentou na cadeira. Mesmo que ele não tenha dormido nenhuma pescadela na noite passada, não havia nenhum pingo de sonolência visível. Por algum motivo, não me sinto mais cansado. É o capacete mítico. Talvez tire minha sonolência e me injete energia. Uma hora depois, Kione endireitou as pernas e se levantou do sofá. Ela devolveu um livro à estante e de repente perguntou: "Você gosta do frio?" Com um olhar de lado, ela viu os olhos cinzas de Isaac olhando para o teto de madeira. Isaac encolheu os ombros, sem tirar os olhos do teto. "Eu gosto mais de frio do que de quente." "Entendo." Um sorriso silencioso encontrou seu caminho para o rosto de Kione. Com o dedo anelar, ela desenhou círculos no ar, e de repente todo o ar frio saiu da loja, e o calor do sol se derramou pela porta ligeiramente aberta. As sobrancelhas de Isaac franziram lentamente, virando seu olhar para as costas de Kione. Ele podia ver o sorriso dela no reflexo da janela, e ele não tinha certeza do porquê, mas ele teve um mau pressentimento vindo daquele sorriso inocente. "Vejo você amanhã." Ela acenou e estendeu a mão enquanto colocava força suficiente em sua palma para empurrar a porta aberta. "Sou só eu. Ou está mais quente aqui?" Isaac tocou sua testa e sentiu gotas de suor claramente se formando. Depois de verificar sua palma, ela estava encharcada. "Droga! De onde saiu todo o ar frio? Está tão quente." O próximo dia. Uau! Isaac sem camisa estava encostado no balcão. Gotas de suor escorriam por seu corpo enquanto ele batia o papel contra o rosto, tentando enviar brisas de vento para ele. As janelas estavam bem fechadas, cortinas que impediam a entrada de qualquer luz do sol dentro da loja. Desde ontem, ele tentou descobrir o motivo de um aumento tão repentino no calor e só chegou a uma conclusão: Kione fez alguma coisa. Ding! Ding! A interface de Isaac captou, sinalizando que várias mensagens haviam chegado. Ele os verificou, e mesmo que o calor o estivesse derretendo, ele ainda soltou uma risada suave e sorriu. Luna mandou uma mensagem para ele, e parecia que ela estava indo muito bem. Ela já estava no nível 100 e estava prestes a entrar no reino da primavera. Alguns dias atrás, mais pessoas começaram a se dirigir para a cidade do sacerdócio ou algumas outras grandes cidades. Os jogadores mais fortes já encontraram uma maneira de superar os obstáculos, e não demorou muito para que essas teorias se espalhassem pela internet. Houve, no entanto, um lugar onde ninguém, exceto conseguiu passar no teste. Era o lugar infame chamado Rainwell Village. A floresta era fonte de pesadelos para muitos, e eles achavam que era basicamente impossível passar sem estar no nível 150. Isaac esperava que Luna chegasse a um lugar onde as pessoas tivessem conseguido passar no teste. Bater. 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 O corpo de Isaac se encolheu, e ele pôde ver uma sombra alta e eminente do outro lado da porta. Atrás das cortinas, ele podia ver a bela Kione, esperando pacientemente que a porta se abrisse. A área ao redor dele estava congelando, enquanto o calor perigoso do sol não afetava nem um pouco. Witch Online capítulo 428 Reino do Outono. Toque. 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 O som fraco de passos se aproximou da porta com a janela coberta por uma cortina drapeada. Quando Isaac colocou a mão na maçaneta e se mexeu, a porta se abriu lentamente e uma lufada de ar frio entrou. Depois que a porta foi aberta o suficiente para Isaac espiar do lado de fora, ele pôde ver as sobrancelhas franzidas de Kione e o canto de seus lábios abaixados enquanto ela parecia muito irritada por algum motivo. "Você não vai me deixar entrar?" Ela perguntou a cada palavra aumentando mais frieza para as ruas. Quando os transeuntes próximos saíram, eles correram de volta para dentro instantaneamente depois de inalarem o frio congelante. "A loja está fechada." Isaac disse enquanto dava um sorriso educado. O tipo de sorriso que os lojistas costumam usar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o lado de seus rostos começa a doer, eles continuam com o mesmo sorriso falso. Esse foi o sorriso encontrado no rosto de Isaac. "Ei, você acha que pode me trollar? Deus ou não, eu trolo." O rosto de Kione ficou vários graus mais frio, e vários fios de seu lindo cabelo comprido se transformaram em cacos de gelo. "É mesmo? Você se atreve a impedir uma deusa de entrar em sua loja?" "Sim."
Isaac gritou e bateu a porta. Bater. Quando a porta se fechou bem diante de seus olhos, a cabeça de Keone abaixou e seus lábios se contraíram até que uma risada enlouquecida escapou. Ah! No dia seguinte, Isaac comeu seu café da manhã sentado na sala de jantar da residência Whitlock. Do lado esquerdo, o jornal estava dobrado e do lado direito estava o laptop com a tela exibindo os fóruns. Trago. Isaac ergueu a xícara de café, tomou um pequeno gole e moveu seu olhar pela página do fórum. Depois de um tempo, seus olhos tremeram de surpresa, e o café quente derramou sobre a borda da xícara e pousou em seu colo. Ah, quente! Ele gritou quando colocou a xícara no chão e deu um tapinha nas calças que estavam encharcadas de onde o café caiu. Depois que o calor desapareceu lentamente, Isaac virou-se para a tela e percorreu o fórum. O fórum falou sobre o portal do reino para o terceiro reino, Altumine Realm. Os jogadores estavam ocupados e foram extremamente rápidos em encontrar pistas sobre onde o próximo portal poderia estar, e eles o encontraram. Em todas as grandes cidades, havia pelo menos um portal, significando que o sacerdócio tinha o portal em algum lugar, escondido. Isaac rapidamente fechou o laptop e largou o que estava fazendo. Ele parou de morder o sanduíche, ignorou o café e correu imediatamente de volta para seu quarto. Enquanto pulava as escadas, seus pais gritaram atrás, se perguntando para onde ele estava indo. Isaac rapidamente respondeu que estava voltando para seu quarto e não ouviu mais nada depois disso. Logo, ele voltou para seu quarto e instantaneamente entrou no Witch Online. Bater. 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 Quando os olhos de Isaac se abriram, seus ouvidos zumbiram com batidas altas vindo debaixo do chão. A porta tremeu sem parar enquanto a bela mulher alta continuava batendo com a mão direita contra a madeira sólida. Depois de um tempo, Isaac chegou ao primeiro andar com os botões soltos. Mesmo enquanto dava um passo à frente, seu olhar estava nos botões, tentando prendê-los com firmeza. Então, ele abaixou as mangas e ajeitou a gola. Ele tinha que manter a aparência adequada como lojista. É por isso que ele estava usando uma roupa diferente da camuflagem. Ele estava vestindo uma camiseta de manga comprida com um colete preto. Os sapatos eram feitos de couro, encaixando-se perfeitamente nele, e as calças eram justas. Isaac abriu a porta com um movimento rápido da mão, mas então seu sorriso educado desmoronou depois de ver a pessoa batendo. Era Keone, e com seu olhar frio, ela perguntou. Fechado de novo? Sim, ocupado. Isaac respondeu e saiu da loja. Então, ele inseriu a chave de latão no buraco da fechadura e a torceu. Depois que o clangor ressoou em seus ouvidos, Isaac tirou a chave e a colocou de volta em seu inventário. Onde você está indo? Keone perguntou e rapidamente seguiu Isaac, que começou a andar pelas ruas silenciosas. A mente de Isaac estava ocupada ouvindo suas divagações, mas então ele se lembrou que ela era Deus e talvez estivesse ciente da localização do portal do reino. Quando seus pés pararam, ele se virou no meio do caminho e perguntou, você sabe onde fica o portal para o reino do outono? Sim, Keone respondeu sem qualquer falsidade em seu tom. Você pode me dizer onde? Isaac perguntou com uma leve esperança. Não. Keone rejeitou sem hesitação. Seu olhar frio tornava impossível saber o que ela estava pensando. Por quê? Muito cedo. Quando Keone respondeu com palavras simples, Isaac sentiu a frustração brotando dentro dele. Cedo para quê? Isaac perguntou com frustração. Os lábios de Keone se abriram ligeiramente antes de fechar novamente. No final, ela ficou quieta, ouvindo o som do vento e os sapatos impacientes de Isaac batendo na calçada. Hoje. Depois que os arredores ficaram em silêncio, o chão tremeu silenciosamente, e o céu acima do alto templo ficou laranja. As nuvens foram perfuradas pela luz forte, e de alguma forma o céu agora era uma mistura de duas cores, azul e laranja. Depois de um tempo, a cor laranja desapareceu lentamente e retornou ao alto templo. Isaac ficou pensativo. Isso é estranho. É sempre como um relógio. A estranha luz laranja vem do Templo Supremo todos os dias por volta de 1 hora e pinta o céu de laranja. Espere. Pode ser. Laranja é a cor do outono, e pode ser uma teoria absurda. Talvez o portal esteja dentro da montanha. Ele se virou, olhou diretamente para os olhos prateados de Keone e perguntou, está lá. Dentro da montanha, logo abaixo do Templo Supremo, certo? As pálpebras de Keone se fecharam quando ela soltou um suspiro suave. Ah!
Você já sabe a resposta. O lábio de Isaac se curvou ligeiramente para cima e ele perguntou: Você pode me ajudar a entrar? Vou apenas visitar o lugar, dar uma olhada e voltar antes que você consiga piscar. Você acha que é tão fácil? Keone abriu os olhos e perguntou com uma carranca. Quão difícil isso pode ser? Perguntou Isaac. Ele não planejava lutar contra a guarda do portal sozinho. Em vez disso, dê uma olhada e retorne rapidamente. É incrivelmente difícil. Até para um deus. O olhar afiado de Keone passou pela parede da montanha e alcançou um corredor escuro parecido com uma masmorra. Se você acha que derrotar o avatar do deus Zéfiro foi difícil, que tal derrotar o verdadeiro deus Zéfiro? Espere, você quer dizer que ele está aguardando? Os olhos de Isaac tremeram de surpresa. Bem, meio. Keone respondeu com um pouco de incerteza e continuou suavemente. Ele está lá para impedir que os monstros atravessem os portais e escapem da masmorra. Não é o deus Zéfiro que os jogadores precisam lutar. Em vez disso, os monstros que são perigosos o suficiente para serem guardados por Deus. Witch Online capítulo 429 O conhecimento que passa o tempo masmorra. Outra masmorra. Isaac perguntou com uma carranca. Keone assentiu levemente. Sob o alto templo há uma masmorra, uma grande. Mas só está cheio de monstros carnívoros, cada um acima do nível 200. Pode haver monstros próximos ao nível 500, e você não pode alcançá-los em seu estado atual. O sumo sacerdote e a alta sacerdotisa sabem que existem seres tão perigosos logo abaixo de seus pés? Perguntou Isaac. Claro. Keone lentamente deu um passo para o lado da rua, seguido por Isaac. Logo, uma carruagem passou unindo por eles com pessoas de aparência extravagante sentadas dentro. Seus olhos brilharam de prazer quando espiaram para fora e conseguiram vislumbrar a deusa. Depois que a carruagem desapareceu de vista, Keone continuou: Eles guardam a entrada e não hesitarão em matá-lo se isso significar impedi-lo de ir até lá. Droga! Isaac massageou sua têmpora com o polegar esquerdo e o dedo médio. O que devo fazer? Monstros de nível 500. Quanto tempo levaria para chegar a esse nível? Era como se Keone soubesse o que Isaac estava pensando. Sua voz ecoou nas ruas quando seus lábios se separaram e ela falou: Vá treinar. Há um bom centro de treinamento para atiradores. Cresça mais forte e não seja impaciente. Existem várias maneiras de aumentar seu nível e fazê-lo pacientemente. Depois que o rosto de Isaac mostrou sinais de desagrado, Keone rapidamente acrescentou: Em breve, tudo vai mudar. O mundo que você conhece não será o mesmo. Isaac olhou para ela com confusão. Então, ele foi conduzido por Keone ao centro de treinamento próximo para atiradores. Lá, ele se encontrou com o treinador da instalação. Surpreendentemente, ele era um militar de nível 300. Isaac fez vários exercícios de treinamento para avaliar o limite de seu potencial, mas também sua força atual. Após várias horas de treinamento torturante, Isaac foi libertado do centro de treinamento e se encontrou com Keone do lado de fora dos portões. Eles voltaram para a livraria e retomaram suas rotinas diárias de ócio. Logo, uma semana se passou enquanto a vida rotineira de Isaac continuava. De manhã, ele passava um tempo na vida real, conversando com Luna ao telefone e se misturando com sua família. Ao meio-dia, trabalhou como lojista, aumentando rapidamente sua riqueza. Então, no final do dia, foi a vez do centro de treinamento. Lá, ele foi ensinado como usar a lança ao lado de sua arma, e também atirar de ângulos difíceis, e como reduzir o efeito de recuo. Após a curta semana, seu nível chegou a 160, mas ainda estava longe da meta de Isaac. Ele queria aumentar seu nível rapidamente e queria fazê-lo mais rápido. Sua classificação mundial ficou estável em 300, e a diferença com os principais jogadores parecia aumentar. Isaac não tinha ideia de como eles ganhavam o XP, mas parecia ser muito eficaz. No momento atual, Isaac estava sentado em um banquinho de madeira, um cheiro fresco de água salgada flutuando por suas narinas, e uma brisa calma do vento da primavera roçou seus cabelos brancos. Abaixo dele estava o porto de madeira com dezenas de navios atracados perto dele. A água azul brilhante estava a apenas um braço de distância. No entanto, ele não estava sozinho. Desde meia hora atrás, ele discutia com os pescadores sobre as diferentes feras marinhas que haviam encontrado. Havia todos os tipos de bestas enlouquecidas à espreita nas profundezas.
Alguns dias atrás, Kione deixou o sacerdócio. Não por escolha. Parecia que ela foi arrastada por algum poder invisível. Então, as costas de Isaac se endireitaram quando um ponto preto apareceu à distância. Não demorou muito para o contorno do navio ficar mais claro, e a cor com que foi pintado também ficou mais clara. Um navio de 3 mastros com velas batendo contra o vento em um longo casco dividiu o mar ao meio enquanto avançavam. À medida que o navio se aproximava do porto, a velocidade continuava a diminuir até que se movia a uma velocidade de caminhada. Centímetro a centímetro, o navio foi ancorando lentamente perto do porto, e a ponta do navio roçou no porto de madeira. Um longo lance de escadas foi cuidadosamente abaixado, e o passageiro começou a desembarcar com olhares excitados. Havia jogadores entre eles, e todos tinham a mesma expressão de entusiasmo. Então, Isaac se levantou depois de vislumbrar o cabelo preto. A dona dos cabelos pretos ficou mais clara, e um olhar inocente aliado a um rosto bonito fez com que muitas cordas do coração fossem puxadas em direções opostas. Enquanto os jogadores tentavam iniciar uma conversa com ela durante a jornada do navio, eles não conseguiam ganhar nenhuma palavra de seus lábios cor-de-rosa. Ela era bastante tímida, mas também não queria falar com estranhos. Seus passos suaves alcançaram a base da escada, e seus olhos cristalinos esquadrinharam o porto até que parou depois de ver o homem de cabelos brancos. Seus lábios cor-de-rosa se curvaram e sua velocidade de caminhada se tornou rápida. Era como se seus passos fossem leves como penas quando ela rapidamente passou pela multidão de jogadores e colocou seus braços esbeltos ao redor da cintura do homem de cabelos brancos. Enquanto ela enterrou o rosto em seu ombro, ela soltou uma risadinha. Isaac deu um tapinha no cabelo macio de Luna e sentiu suas bochechas esquentarem depois de perceber a quantidade de atenção que eles receberam. Os pescadores sorriram e assobiaram. Arranjem um quarto, vocês dois. O corpo de Luna se encolheu, mas por alguma razão, ela não se opôs a essa ideia enquanto seus pensamentos se voltavam em uma direção desconhecida. Isaac agarrou sua mão macia e saiu do porto com Luna a reboque. Depois de chegar às ruas, eles finalmente conseguiram soltar um suspiro, seguido por uma leve risada. Nossa, esse lugar é lindo! Luna exclamou com seus olhos cristalinos passando pelos belos cidadãos e edifícios. Seus olhos continuaram tremendo de choque ao ver as montanhas dividindo as nuvens ao meio. A vista era ainda mais bonita do que a enorme montanha real de Stronglord. Eles continuaram conversando durante a caminhada. Eles falaram sobre o que têm feito algumas vezes. Isaac mencionou a loja, mas não mencionou nada sobre Kione. Por outro lado, Luna parecia ter recebido bastante atenção dos nobres. Com sua bela aparência e godly legacy, por outro lado, ela era uma figura muito proeminente para se casar. No entanto, eles não conseguiram quebrar a casca conhecida como seu amor por Isaac. Os belos nobres se voltaram relutantemente para a magia negra e tentaram fazer Isaac escorregar, cair da escada e fazer sua cabeça quebrar como uma melancia. No entanto, isso acabou por ser uma tentativa muito mal sucedida. Logo, Isaac e Luna chegaram à sua loja. Enquanto seus olhos brilhavam de excitação, a porta se abriu lentamente e a loja quente ficou visível. Witch Online Capítulo 430 Livraria UAU. Luna deslizou para dentro com o rosto radiante de excitação. Seus olhos azuis cristalinos se moveram enquanto sua visão estava nublada com estantes e livros. Na tentativa de satisfazer sua curiosidade, ela pegou alguns livros da estante próxima e logo percebeu que conhecia os títulos e autores. Eu li isso. Luna folheou as páginas e exclamou. Ela queria ter certeza se os livros eram realmente os mesmos, e eles realmente eram. Isaac sorriu calorosamente e pegou um dos livros das prateleiras. Então, ele folheou as páginas e disse, eles são copiados da minha coleção de livros da vida real. Eu vejo. Luna assentiu com compreensão e colocou os livros de volta nas prateleiras. Então, ela passou pelas fileiras de livros, absorvendo todas as informações contidas em suas capas. Depois de chegar ao extremo, onde estavam os livros de fantasia, seus pés pararam instantaneamente. Havia um livro que ela não conhecia. A capa era bastante intrigante, e o nome e o autor eram completamente desconhecidos. No início, sua mente não registrou o nome do autor, mas depois ela olhou mais fundo. Em sua boca fez uma forma de U.
O nome do autor era Wright, e a capa do livro mostrava um fundo cheio de neve com um jovem vestido com roupas quentes segurando seu rifle com uma bolsa de aparência funda amarrada nas costas. E isso é seu? Ela cuidadosamente acariciou a capa do livro e lentamente o pegou da prateleira. Isaac viu a capa e sorriu timidamente. Sim. Eu não acho que é bom, mas pelo menos eu tentei. Ei, eu vou ler isso. Luna abraçou o livro com força e foi até o sofá de couro para se sentar. Depois disso, ela se acomodou e abriu a primeira página. Isaac sorriu ironicamente e deu um passo à frente, prestes a caminhar em direção ao mesmo sofá. No entanto, então a porta da loja se abriu e uma lufada de ar frio se espalhou pelo primeiro andar. Seu rosto impassível, e sem virar a cabeça, ele disse, Keone, que surpresa agradável. Ao dizer isso, seus lábios se contraíram. Você não age assim. A voz fria de Keone ecoou em seus ouvidos. Ela entrou na loja e parou instantaneamente depois de ver seu lugar sendo ocupado por uma garota de aparência adorável. A boca de Luna estava novamente em forma de U enquanto seus olhos refletiam o lindo rosto de Keone, Keone-chan. A sobrancelha de Keone se contraiu depois de ser chamada por seu odiado apelido, Hecate's Legacy Carrier. Por que você está aqui? Luna perguntou. E então seus olhos brilharam quando ela levantou o dedo indicador. Você talvez seja amigo do meu Isaac. A sobrancelha de Keone saltou, e ela olhou entre Isaac e Luna. Ela imediatamente entendeu. HMM. Ela pegou o livro mais próximo e caminhou em direção à saída. Quando a maçaneta foi girada e a porta se abriu, uma voz veio atrás dela, saindo tão cedo. Keone deu uma olhada de lado para Isaac e bufou. HMPH. Ficar aqui para testemunhar vocês dois flertando. Prefiro ir fazer uma visita à casa do tio Hades. Bom. A porta se fechou e o ar frio saiu ao lado da deusa da neve. Espere. Ela não pagou. Isaac correu para fora, mas viu que a deusa da neve havia desaparecido. Ainda havia uma sensação persistente de frio no ar, mas Keone se foi. Ela. Suspiro. Isaac voltou para dentro e fechou a porta. O tempo passou e o céu acima do sacerdócio começou a escurecer. O céu acinzentado tornou-se escuro como breu, e as estrelas brilharam quando a lua em forma de crescente apareceu. Bocejo. A pequena boca de Luna se abriu ligeiramente, e um longo e cansativo bocejo foi liberado. Ela esfregou os olhos e devolveu o livro às prateleiras. O livro era realmente bom. Ela respondeu com um sorriso tímido, voltou para o sofá e se aconchegou ao lado de Isaac. O próximo será melhor, disse Isaac com certeza enquanto folheava o livro. Ei! Isaac! A voz de Luna ficou tímida enquanto ela passava o dedo pela barriga de Isaac. Sim. Isaac respondeu enquanto seu olhar ainda estava preso nas páginas do livro. Você sabe sobre pássaros e abelhas. Luna imediatamente escondeu o rosto com as orelhas ficando vermelhas, e um rubor vermelho profundo queimou em suas bochechas. Pássaros e abelhas. Isaac parou de ler e franziu a testa no início. Ele se perguntou por que ela falava sobre pássaros e abelhas já que não eram tão importantes para os moradores de Winterland. No entanto, depois que ele viu as bochechas aquecidas de Luna, ele imediatamente percebeu o que ela queria dizer, e seus olhos imediatamente viraram pires com choque ondulando através de suas pupilas. Luna. Ei, não é nada. Luna sentou-se enquanto arrumava seu cabelo bagunçado e tentou acalmar seu coração acelerado. E é só que minha mãe falou sobre isso alguns dias atrás, e eu estive pensando sobre. Pensando o quê? Isaac perguntou enquanto seu corpo instintivamente se inclinou para mais perto. Quando ele se aproximou, o doce aroma do cabelo dela entrou em seu nariz. Ah! Nada. Luna ficou de pé e, como um robô, se moveu em direção à porta. Parecia que suas juntas estavam coladas. Bah despejo. Bah despejo. Bah despejo. Ela tocou o peito com a palma da mão direita. O coração palpitante enviou ondas por todo o seu corpo. Ela se sentiu estranha e confusa. Onde você está indo? Isaac perguntou e fechou o livro enquanto se levantava. Depois de colocar a mão no bolso, ele sentiu a chave de latão se movendo sob seus dedos. Tei para casa. Luna forçou um sorriso e colocou a mão na maçaneta. Então, ela torceu, mas a porta não abriu. Isaac puxou a chave e bateu contra seu outro dedo. A porta está fechada. Mas isso não é o principal. Você ainda tem uma casa aqui. Ah!
As bochechas de Luna esquentaram quando ela percebeu que não estava mais em Stronglod. Ela não tinha para onde ir e se esqueceu de tudo. Você pode usar minha cama como um local de desova, Isaac disse gentilmente e colocou a chave de volta no bolso da frente. Então, Luna timidamente se virou, seu rosto vermelho brilhante, e se ela fosse um robô, então suas orelhas teriam soltado baforadas de fumaça enquanto suas engrenagens funcionavam mal. Isaac liderou o caminho para o segundo andar, subiu as escadas acarpetadas e foi direto para seu quarto. Lá, Luna colocou seu local de desova na cama de Isaac, moveu as mechas de seu cabelo sobre a orelha e disse: SS, vejo você amanhã. Luna ficou na ponta dos pés e deu um beijo rápido na bochecha de Isaac. Seus lábios macios e rosados deixaram uma marca de batom em sua bochecha. Então, seu corpo desapareceu, com seus lábios mostrando um último sorriso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.